É que o Cláudio viu isso ontem. Ele não, tá vendo? Daí ele gravou um, né? Convidando. Pois é, não, queria ouvir. Vai aqui. Dois, ó. Bom, paz e graça, amados. Hoje, mais uma vez, estamos aqui no Caminho com a Graça com nossos irmãos e aqueles que nos assistem, né? Acabamos de ouvir aqui o anúncio dos compromissos dos nossos amigos, nossos irmãos que não puderam estar aqui hoje, né? Então a gente está transmitindo ao vivo e depois também pelo canal do YouTube. Nossos encontros aqui sempre refletindo numa palavra, no ensino, abordando os temas polêmicos, que algumas vezes as pessoas em algumas reuniões não podem discutir eles, e aqui dentro de uma simplicidade, dentro de uma abordagem, né, tranquila no Evangelho, segundo Cristo nos ensinou, nesse caminho que a gente tem aprendido a andar com Ele, e sempre refletindo de uma maneira que aqueles que nos escutem, né, que vêm estar aqui junto conosco, que Jesus, em sua essência de amor e verdade, nunca falou de religião. Ele ensinou um caminho a ser andado. E nesse caminho a ser andado, nós aprendemos e ouvimos a voz do Espírito que fala em nossos corações. Sem o misticismo, sem o paganismo, sem o ritualismo, sem o voto proponente em relação a receber algo por fazer alguma coisa, porque se nós fizéssemos alguma coisa querendo demonstrar para o Senhor que merecêssemos algo, nós estaríamos anulando a morte de Cristo na cruz. Ou seja, qualquer tipo de sacrifício que o homem queira fazer para apresentar-se ao Senhor, seria mais fácil para ele obedecer do que o sacrificar. E isso também está revelado em sua palavra. E nós mesmos, antes de entendermos a palavra, Deus sempre foi e sempre será o Senhor da nossa existência. Você crendo ou não, Ele é o Senhor. Ninguém consegue querer decifrar Deus, porque Deus não está dentro de um livro. Aqui é somente uma mensagem espiritual de pessoas que entenderam um pouco de Deus. Agora, quando chegamos em Cristo, onde chega nos Evangelhos, nós nos aproximamos de Cristo e hoje, mais ainda, olhando para as pessoas, vendo Deus nas pessoas e pelos frutos que cada um produz na sua caminhada, que são os frutos da bondade, da mansidão, do domínio próprio, da longanimidade, da paciência, do perdão, da harmonia, que cada um pode produzir onde está, indiferentemente de uma geografia ou de um CEP, mas no caminho por onde andar. Então hoje nós vamos refletir sobre um assunto, sobre uma pessoa, um personagem, que depois de Pedro é o que mais aparece o nome dele nos testamentos, né? Nos evangelhos, que é Judas Iscariotes. Eu vou pedir para o irmão ler os versículos que está a seu cargo, aí de ler, né? Para nós. Evangelho segundo Marcos, no capítulo 14, versículo 10 e 11, que nos diz: E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo-o, folgaram, e prometeram-lhe dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. E segundo Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículos 3 a 6. 22, 3, 6.
Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e os capitães, de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava a oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Amém. Ele é o evangelho para ti, acho que é Marcos, né? Não. Mateus. Vamos. Uhum. Mateus, capítulo 24, versículo 14 a 16. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que lhe quereis dar, eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Nós observamos que nos 3 evangelhos, que falam do momento da entrega, da venda, dessa entrega, do comércio que é feito, dessa traição de Judas, nos 2 evangelhos de Marcos e o de Mateus, eles sintetizam dentro do mesmo conceito, do seu entendimento a qual escreveram. Já Lucas, também na mesma forma, só que ele faz um adendo. Ele coloca mais uma questão, observando que Satanás entrou na mente dele. Ele faz uma observação mais categórica que Satanás entrou nele. E ele, a partir de então, já não era mais aquela pessoa que estava andando com Cristo. E nesse conjunto dessa observação de Lucas, nós podemos imaginar e observar que todo aquele nós, pessoas hoje, no dia de hoje, e naquele momento, aquele homem junto com Cristo, um embate onde Cristo sempre confrontou com pessoas do mal ou com pessoas que tinham o mal consigo. Nunca houve uma sintonia do bem com o mal. Cristo luz, Cristo amor, Cristo vida. E ele, tendo Cristo na sua presença, habita no seu coração Satanás, que age nele e que desde então ele deixa de ter aquela presença que estava com ele constantemente, ele parte para fazer o mal. Aí nós vamos para a história, que nós já falamos em outros encontros, em relação ao povo judeu que esperava um libertador. Esperava um libertador que fosse um homem, uma pessoa que viesse com força de espada, um soldado, um guerreiro, uma autoridade que viesse para libertar eles de um jugo romano. Porque eles eram não uma colônia, porque eles eram judeus, mas era um povo subjugado pelos romanos. E desde então, já que tinham passado nas histórias dos egípcios, dos assírios, dos babilônios, dos medos, dos persas, dos gregos, sempre rodeando e sitiando e escravizando eles, agora os romanos estavam. E na história da humanidade deles, desse povo, esperava um libertador, que era o Messias. E quando se apresenta Jesus, muitos ficam decepcionados, porque veio o príncipe da paz. Veio o amor, veio a verdade, veio o pacificador, veio o perdoador, o reconciliador, veio aquele entrando nas casas, nos valados, junto com as prostitutas, com os publicanos, veio combatendo, veio a pedra, veio a rocha, veio Cristo vivo. E eles esperavam um algoz, um homem de ferro, de pulso forte,
com espada para matar e para libertar eles de uma situação de opressão, que tinha que pagar a parte do seu salário, parte do ganho, das suas receitas, dos seus impostos ao Império Romano. E Jesus vem e diz assim: dá a César o que é de César. E dai a Deus o que é de Deus. Então não tem referência de dinheiro com Deus. A referência que Jesus está falando é amor. Deus é amor. Então devolve para Deus amor. Como é que eu vou devolver para Deus amor? Para as pessoas. Nas minhas relações. É isso que Jesus está ensinando. Pois bem, alguns compreenderam e outros não. Um foi Judas, que não entendeu. Não entendeu? Ele era aquele o que estava junto, carregando sempre as moedas, ele era o tesoureiro, era o cara que cuidava do recolhimento do dinheiro, e numa dessas oportunidades que ele vê uma mulher trazendo vaso de alabastro para ungir Cristo, para lavar Cristo, para perfumar Cristo, ele, ironicamente, ele fala: bah, mas se a mulher soubesse o preço, de que quanto custou isso aí, ou se alguém soubesse, ou se ela imaginasse, não sei como é que foi que ela adquiriu esse valor, pegaria esse dinheiro aí e repartia com os pobres. Na verdade, ele não queria isso, que repartisse com os pobres, ele queria na botija dele esse dinheiro. João 12 ali que fala. Mas aí tu observa um homem sempre ligado com dinheiro. Aí tem toda aquela questão, qualquer princípio de desconforto, de desavença, de prejuízo em relações às pessoas, é quando a pessoa cai para o material, para o financeiro, onde olha principalmente o lado de um status, de uma posição, relacionado com o financeiro, com o dinheiro. Ele vai, talvez, não mudando, mas apresentando realmente o seu caráter, que sempre estava ali. Mas Jesus veio para quebrar todos os paradigmas, todas as funções e pensamentos do homem em relação a isto, mostrando a verdade, a vida e o caminho. Quem encontrou-se com ele, encontrou a liberdade, encontrou a perfeição. E hoje nós aqui, mais uma vez refletindo, nós vamos falar sobre esses aspectos desse homem, Judas Iscariotes, que Judas, dentro de um termo hebraico, quer dizer abençoado, o nome dele. Já Iscariotes, de uma tradução aramaica, quer dizer mentiroso. Ele tinha os dois nomes. Comportamento diferente, mas não sempre o nome da pessoa singularizava o comportamento dele. Era somente uma tradição dos homens colocarem o nome das pessoas que tivessem um significado. O Iscariote foi um apelido que ele pegou. Do grupo dos zelotes, ou que usava faca, ou de uma outra relação de lugar. Tem vários tipos de interpretação do nome Iscariotes. E eu vou ler 2 versículos, na verdade 4, que está em Apocalipse capítulo 13, verso 1 e o 2, e depois no verso 11 e o 12. Não vou me alongar nesse trecho aqui, vou também resumir esse conteúdo, porque é onde se fala de profecia de Apocalipse, nós tínhamos que voltar a Isaías, Ezequiel, Jeremias e principalmente no livro de Daniel, para fazer essa relação do que está aqui revelado, que é o livro da revelação do apóstolo João. Diz assim: eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de ursos, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhes o poder e o seu trono e grande poderio. Agora o 11 e o 12, do mesmo capítulo 13. A besta que subiu da terra. E vi subir da terra outra besta, tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Só quero fazer antes que nós entremos totalmente no assunto. A única palavra cordeiro que tem na Bíblia, que se fala aqui, que não se refere a Cristo, é esta, onde fala de uma besta semelhante a um cordeiro. Não tem nada a ver com Cristo, essa parte dessa emissão de cordeiro. E falava como dragão.
nós temos duas bestas. E essas duas bestas que estão aqui relacionadas nos escritos não são figuras de desenho animado. Não são lagartos gigantes e nem dragão de São Jorge que larga fogo pela boca. São duas pessoas. Dois tipos de forças lideradas. Uma que se emerge do mar, que prefigura a figura política, o governo político, e uma outra que se levanta da terra, que é os falsos profetas, que é o grupo religioso. E nós temos duas questões aqui de poder. Uma é do grupo político e uma outra do grupo religioso, que são os falsos profetas. E isso aqui se fala no momento de um período dos 3 anos e meio do período da tribulação, que é dividido em 2 períodos, 3 anos e meio, que aqui fala de 42 semanas, que dá 42 anos, que seria prefigurando 3 anos e meio, 42 semanas, que somando as duas daria 7 anos de tribulação. Mas eu não vou entrar nessa questão, porque isso é uma outra parte de outro estudo. O que nós vamos falar hoje, nesse sentido, a qual nós iniciamos, é de uma pessoa, Judas, relacionado com um grupo religioso, com um grupo político, com a traição e Cristo no meio disso tudo. Nós temos o grupo político ali formado do Império Romano com seus reis e seus governantes. Nós temos a tributação, que é os impostos. Nós temos o homem santo, o Deus homem, o verbo encarnado Cristo, palmilhando a terra. Nós temos observando pessoas caminhando, angustiadas, paralíticos, que aí Jesus começa a dar voz para eles, dá visão para eles, entendimento para eles, começa a operar em seus corações, a ação do Espírito Santo começa a agir, começa a levantar o defunto, começa a perdoar prostituta, começa a levantar o único filho de uma mulher e a filha de Jairo, e assim as coisas começam a acontecer e o nome dele começa a se propagar de tal forma. E eles começam a dizer que chegou o rei. O rei está aí. E uns falavam para zombar e outros falavam para enaltecer a pessoa dele, porque alguns entenderam realmente que ele era e é o rei de amor. E mesmo assim, que quando ele falava que o meu reino não pertence a este mundo, a esse plano, mas o meu reino se forma dentro de cada um que entende a minha mensagem, que é esse verbo de amar. Esse meu reino cria-se dentro de cada um, o meu reino. Quando aquele homem que está ali morrendo na cruz, o ladrão, um dos, que um blasfema e o outro diz, Senhor, quero estar contigo, ou lembra-se de mim quando entrares no teu reino, e ele diz, hoje mesmo tu estarás comigo, no meu reino. É uma passagem imediata, não tem ponte, não tem que fazer baldeação, é imediatamente, é no fato do hoje, é hoje tu vai estar, hoje, né? Não é amanhã, é hoje, no meu reino. Mas muitas pessoas tiveram a oportunidade de aprender o reino com ele caminhando junto. Judas não entendeu. O coração dele ficou aberto, tanto para Cristo como para Satanás. Então por isso que nós falamos aqui, conscientemente, humildemente, pacificamente, que a imunidade, não existe uma imunidade como alguns parlamentares têm as suas imunidades, fazem o que fazem, desfazem, mentem, roubam, logram e tem as imunidades. E o crente, alguns que acham que por estar dentro de um ambiente que, achando que batizado nas águas imergidas, ou que recebeu uma unção, ele está imune. Nós não estamos imunes a qualquer tipo de situação anerente ao físico, anerente ao espiritual. Nós estamos revestidos. E aquele que está em pé, cuide para que não caia.
Pô, estava perto, estava do lado. E deixou Satanás entrar no coração dele. Quando nós observamos que qualquer tipo de momento, quando Cristo hoje estando em nós, e quem é cristão fala que crê em Cristo, mas com suas atitudes não convence a Cristo, mas o trai constantemente, um dia trai Cristo. Num dia de 24 horas ele trai, ele mente, ele logra, ele usurpa, ele usa até o nome de Cristo para abrir porta para ele entrar em certos lugares, para reconciliar algumas pessoas, mas na vida dele muitas vezes não é a mesma coisa. E esse homem deixou-se levar por 30 moedas de prata, que era um preço do dote de um escravo. E Cristo veio para libertar os escravos do cativeiro, quebrar as correntes, quebrar as algemas, quebrar os grilhões, quebrar a canga, do subjugo da lei, da escravidão, da cerviz do pecado. Jesus veio para fazer isso. E com o seu sangue no madeiro consumar quem crê, lavando todo aquele que confessa, para que tenha vida e vida eterna. Mas nós podemos fazer um pedacinho desse céu aqui e um pedacinho do inferno. A opção está em cada um. Hoje não tem mais um meio, até nós estamos usando um meio de comunicação para levar uma mensagem, não tem hoje alguém que possa dizer que ainda não ouviu. Ouviu. Ouviram coisas que nem Paulo diz que inefáveis seria para falar o que ele viu no terceiro céu. Mas hoje não precisamos subir no terceiro céu para saber das coisas que aconteceram, que estão acontecendo. E aquilo que está revelado em Apocalipse foi lá dito em Daniel, no capítulo 2, no capítulo 6, no capítulo 9, que fala sobre a vinda do Messias. E assim ele vem trazendo as mensagens do meio político, do meio religioso. Para quem que ele foi entregar? Entregar para os sacerdotes. Os sacerdotes entregar para o chefe do soldado, para entregar para o imperador, para que depois determinasse a prisão, e assim na sequência os sacerdotes e os fariseus olhando, arrazoando, com o coração com ódio, vingativo e invejoso, porque aquele homem, ele cumpriu todas as leis para satisfazer o ego dos legalistas. Jesus: eu não vim para abrogar, porque eu sou um judeu, eu vim cumprir. Mas quando ele falava e os discípulos trabalhavam no sábado e havia cura no sábado, opa, aí não pode. Os legalistas eram mais legalistas em cima da lei do que propriamente no amor. Então Jesus disse para alguns, quando traziam a 10ª parte de todas as ervas que plantavam, do cominho, da hortelã, das pequenas plantações, eles eram muito categóricos, traziam a 10ª parte. E Jesus disse para eles assim: amados, vocês esqueceram algo mais precioso da vida. Vocês são tão categóricos, assim, minuciosos nessa 10ª parte, que vocês fazem matemática com bastante eficiência. Essas palavras eu estou dizendo só para complementar a interpretação. Mas vocês esqueceram da coisa principal de uma vida, de uma pessoa. Isso que vocês fazem em relação ao divino, à lei mosaica, ao divino, a fé, a justiça e o amor. A fé, a justiça e o amor ficou de fora, não foi posto na balança. Foi botado na balança e ainda foi achado em falta. Foi medido e foi achado sem tamanho. Mas aí Judas, depois do fato acontecido, ele se torna, vivendo que ele tinha entregado um justo, as moedas para ele não servia para mais nada, ele vai para entregar as moedas aos sacerdotes, ele diz: não tem mais validade para ficar com isto. E eles olham as moedas caindo no chão, pegam e dizem: essa moeda é de sangue, vamos comprar um campo de sangue. Compraram um lugar para sepultar mortos, que seria um cemitério, com aquelas moedas.
que hoje estariam mais ou menos o valor convertido desses valores, dessas 30 moedas de prata, em torno de 40 a 50 mil reais era o valor que foi comprado o campo de sangue. Agora, alguém poderia perguntar, tá, mas isso não era para acontecer na vida de Cristo, quando ele diz, antes este homem, não referente a Judas, mas qualquer um que fosse tentado e caísse. Judas foi tentado e caiu. Eu não tivesse nascido. O mistério que tem nisso tudo, quando nós falamos das duas bestas, de Judas e do Senhor da existência que é Cristo, o eu sou, o ontem, o hoje e o eterno, que nós estamos hoje convivendo, vivenciando, observando o que está acontecendo no meio religioso e no meio político. E quando nós falamos meio político, meio religioso, não existe uma generalização de todo aspecto, nem todo é e nem todo é também. Há o filtro, há o entendimento. Mas quem é espiritual entende o que está acontecendo. Quando vê-se alianças para oprimir o fraco, para oprimir o pobre, para centralizar poder, para manipular, nós vemos autoridades emergindo do mar e autoridades emergindo da terra para fazer pactos de aliança, para se fortalecerem cada vez mais. Ainda que nós não estamos naquele fato ocorrido que seria a tribulação. Mas daí Jesus faz um prefácio, um anúncio, um chamado, dizendo que existe um princípio chamado princípios das dores, que são sinais que deveriam de vir para que aqueles que são os escolhidos, não existe uma separação, dizendo que eu sou escolhido, você não é escolhido. A palavra veio, o vento veio, a água veio, para quem precisa de tomar água, o vento veio para refrescar. Então veio para todos, mas alguém quis aceitar, alguém não quis aceitar. Em João 1 fala, ele veio para os seus, que eram da sua linhagem, os judeus, mas muitos dos judeus não aceitaram. E daí foi dado o interesse de poder para todos aqueles que aceitam a Jesus como o Filho. E sendo filho, herdeiro de algo, de uma promessa. E quem recebe uma herança é depois de morto. Mas depois de morto, ainda vivo, pode dizer, venha, bendito do meu Pai, que é Cristo. Então tudo isso, meus amados, são princípios que estão acontecendo e a história se repete. Ela se repete, de tempo em tempo, como a moda se repete. Hoje nós estamos num tempo que lá atrás usava-se um tipo de roupa. Hoje nós estamos numa história vivendo que há anos atrás aconteceu. E a história se repete. Os reinos que se mudaram, as alianças que se fizeram, nós observamos que existe sempre o interesse em crescer, mas não em evoluir. Em aumentar a riqueza, mas não distribuir ela. Nós vemos apertos e arroxos e conluios em lugares que muitas vezes usam um crucifixo pendurado na parede, que é somente um objeto, um amuleto, um artifício. E aí, quando se fala em Isaías, que com a boca tu confessa o meu nome, mas o teu coração está longe de mim, e Jesus repete isso depois, falando. Espiritualmente falando, quem os de fora são não entende. Para aqueles que estão dentro do espiritual, se entende. Porque a comunicação espiritual da parte de Deus com aqueles que estão dentro, e para aqueles que estão de fora, que não entenderam, querem permanecer de fora. Não querem fazer parte do conjunto. Porque hoje quem fala a verdade, quem pratica a justiça, o amor, a sinceridade, ele praticamente está andando contra o fluxo, é na contramão. Aquele que tenta lograr, aquele que tenta usurpar, aquele que tenta fazer um engano, estar junto com os demais, está formando um bloco. E quem está de fora e não quer participar, ele é deixado de lado porque não faz parte disso. Por isso que muitas vezes, quando tu tem algo e tu recebe,
de um compromisso, de uma responsabilidade, de um trabalho, e que nós aqui sempre nos encontros sempre reafirmamos isso,